O pão da vida é para filhos. O alimento que Deus sempre tem é escondido do mundo, mas revelado aos filhos. O maná sempre foi escondido e somente uma classe de pessoa que podia comê-lo, porque estava escondido e tinha condições de chegar a este lugar. E hoje Deus tem uma mensagem que é o maná escondido do mundo, das denominações, revelado ao seu povo, aos seus filhos. Vamos comer juntos? Hebreus capítulo 11, versículo 38 ao 40. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amado Criador, nós desejamos mais de Ti, mais deste pão, o pão da vida, para sustentar nossas almas. Enche-nos neste momento, sacia a sede e mata a fome de cada filho seu, e eles terão a fome certa e a sede certa, como teve a irmã Hattie Muser, um pedido certo. Dá-nos tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Eu creio que a vida inteira nós vamos ficar aguardando um ministério poderoso. Nós vamos aguardar ministério de cura. Outros estão aguardando o ministério de revelação, de luz. Sempre aguardando para o futuro. E isto já está no passado e as pessoas não percebem. Irmão Branham mesmo pregando estava mostrando que haveria um ministério de maravilhas no futuro. Mas ele estava vivendo aqueles dias, porque não haverá na terra, entre o povo eleito para o rapto, mais nenhum ministério que fará tão grandes coisas como fez Deus
no profeta William Branham. Não haverá mais. Não adianta esperar, porque Deus não tem mais nenhuma promessa com respeito a um grande ministério entre os gentios. O grande ministério entre os gentios já tem terminado. Só está aguardando a noiva sair daqui. A noiva está detendo até as manifestações da besta, porque a besta não poderá fazer nada enquanto a noiva não sair daqui. Ela tem que se desprender daqui, ir embora primeiro, para depois este mundo entrar em caos, em ruínas. Mas não pode isto acontecer enquanto ela estiver aqui. Mas haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. 126 almas encarceradas hoje. Eu vou prosseguir daqui a pouco. Ouvi, mas agora vejo. Agora nos foram prometidas as eras da igreja através de reformadores, e nós as tivemos. Porém, ele prometeu em Malaquias 4 que ele manteria seu padrão nos últimos dias. O que aconteceria? Levar os corações dos filhos de volta à fé dos pais apostólicos. Deus não trabalha para converter o coração de todo mundo. É nós que temos esse ministério na terra. Temos que pregar para todo mundo. O mundo inteiro precisa de ouvir a mensagem. Agora, Deus tem um ministério na terra para converter os corações dos filhos. Nós ficamos em cima de bastardo, tentando convertê-los a Cristo. Cristo não faz isso. A igreja vai ter que tomar uma posição, se ela tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não engana. O Espírito Santo não perde tempo com quem ele sabe que não vai recebê-lo mais. Porque o trabalho ele já fez. O trabalho de 2000 anos de pregação do Evangelho, Jesus Cristo, curador, Salvador, esse ministério foi realizado, e em todas as eras que Deus manifestou seu ministério, Deus foi rejeitado. E em todo o tempo que Deus manifestou o ministério, Deus era um homem. Por isso que ele era rejeitado. Porque se Deus chegasse, descendo do céu, a carruagem de fogo, aí todo mundo ficava tremendo, com medo, é ele mesmo, é Deus. Vamos aceitá-lo. Mas Deus, sempre quando vem, ele vem no homem, aí as pessoas mofam dele, criticam dele. E ele tem tanta paciência, que se fosse qualquer um de nós já tinha posto fogo no mundo. Mas Deus é misericordioso. Qual o motivo? Porque ele tem promessas e ele não pode passar sobre sua própria palavra. Deus é a palavra. O homem precisa cumprir sua palavra. Porque Deus não passa sobre sua própria palavra. Deus respeita sua própria palavra. Isso quer dizer, se eu falar alguma coisa, eu tenho ainda que sofrer o dano, mas eu tenho que cumprir o que eu falei. Deus falou e ele pagou o preço. Desde o princípio. Ele prometeu salvar e ele pagou o preço. Ele deu um cordeiro, mas logo ele teve que pagar o preço. Ele mesmo. E nós já aprendemos que Deus não mandou um filho lá do céu, uma parte dele. Como você lê na Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Parece que Deus está mandando uma outra pessoa. Mas aquele Filho que Deus mandou, a hora que ele chegou na terra, ele era Emanuel. Ele era Deus conosco. Ele não era outro, o Filho era Deus.
O Filho não era uma segunda pessoa, o Filho era Deus conosco. Mas eles não puderam ver, porque eles esperavam que Deus viesse de uma outra forma. E Deus estava chorando na singeleza da manjedoura. Deus sempre faz isto. E hoje ele não é diferente. E quando Deus tirar o povo dele da terra, alguém vai admirar. Vai dizer, não pode. Aquele povo, aquele grupinho, foi arrebatado e nós ficamos? Ah, não pode. Deus errou. Ele levou gente enganada para o céu. Ele raptou gente enganada. Porque na mentalidade da igreja, quem vai subir são os maiores, são os melhores, são aqueles que conhecem, que sabem, são aqueles que são pais. E ele veio converter os filhos. Os corações dos filhos, ele veio converter aos pais pentecostais. Lá do princípio da primeira era da igreja. Vamos ver aqui. Porém, ele prometeu em Malaquias 4. Ele manteria seu padrão nos últimos dias. E o que aconteceria? Levar os corações dos filhos de volta à fé dos pais apostólicos, para aquele próprio propósito. E a igreja está tão partida em denominações e ismos, está tão destroçada, que está morta. Agora, morta e não sabe, destroçada e não sabe, cega e não sabe, nua e não sabe. Foi uma portadora. Ó, gente, não é fácil. Foi uma portadora. Não foi a semente, foi portadora da semente. Quem? A igreja. Quem foi a portadora da semente? Maria. Mas Maria não foi a semente, mas ela portou a semente, carregou a semente. Mas ela não era semente. A Igreja Católica diz que era, mas ela não era semente. A igreja não pôde enxergar quando Deus se manifestou, porque a igreja, ela tem que saber, é uma portadora. E a semente sai dela. As denominações foram portadoras. Os pentecostais foram os últimos que chegaram e foram como Maria, uma portadora da semente. Mas os eleitos saíram dos pentecostais. Então, durante todo esse espaço de tempo, parece que não existe mais portadora. Parece que todo mundo é semente. Todo mundo que creu no profeta é semente. Mas você tem que lembrar do tipo que o irmão Brana disse, como Israel saiu do Egito. A noiva sai das denominações. E é um tipo. E não pode falhar. O Egito era portador da semente. Mas a semente saiu do Egito. Vocês estão entendendo? E a semente que saiu do Egito não era egípcia, era hebraica. A semente que saiu do Egito. Mas o Egito era um portador da semente. Logo a semente saiu do Egito. Caminhando pelo deserto, aquela semente que saiu do Egito tornou-se portadora. Eu quero que vocês me acompanhem. A semente saiu do Egito, ela tornou portadora outra vez. Todos pensaram que era semente. Glória a Deus, aleluia. Estamos saindo do Egito, da Assembleia, da Batista, da Católica, aleluia. É glória. Mas novamente se tornaram portadores da semente. E dentro deles estava a semente.
No lombo daquele pai estava a semente que ia entrar em Canaã, mas ele não ia entrar. No ministério de Moisés estava a semente que ia entrar em Canaã, mas Moisés não ia entrar. E Moisés fez um grande trabalho, mas ele não pôde entrar. Glorificou a si mesmo, puxou uma carga sobre si e que não era dele. E naquilo diz o profeta que foi uma exaltação, e Deus não deixou ele entrar em Canaã. Então Israel tornou-se portador da semente no deserto. E a semente saiu deles, e os portadores morreram todos no deserto. O Egito, que era o portador da semente, morreu no mar. Mas Israel, que era a semente, e quando saíram do Egito, tornaram-se portador da semente. Porque foi só sair do Egito, já desobedeceram. E Deus não pôde levá-los. E Deus não leva mesmo. Não adianta a gente falar, eu sou velho de mensagem, eu sou pioneiro, você vai tocar piorra. 138 almas encarceradas hoje. Assim é, você o tem. Recordem bem aquela gente em Israel. A Bíblia diz que depois que ele tirou as pessoas do Egito, as destruiu porque não seguiram a mensagem. Saíram como semente, mas logo em seguida, não eram semente, eram portadores da semente. A semente saiu deles, e Deus está atrás da semente. E muitos pais são portadores da semente, são pais de filhos eleitos. Muitos ministérios, muitos pastores são portadores da semente. Eles são pais na fé do eleito que vai no rapto, mas ele mesmo, como pastor, não vai. É um portador da semente no ministério. O ministério é um portador da semente, mas a semente vai no arrebatamento, mas o portador não vai. Vai ficar aí. O ventre que o gerou não vai. Se Maria quis salvação, ela teve que ir para o Pentecoste. Ela não podia ser salva sem o próprio filho, que era a semente. Ela apenas era uma portadora. Ela não tinha e não tem salvação para dar. A igreja é uma portadora. Ela não tinha e não tem salvação para dar. Mas a palavra é semente. A palavra dentro de Maria era semente. A palavra dentro de cada ministério nosso é semente. E muitos pais, natural, é portador. E os filhos são semente. E muitos pastores são portadores da mensagem do profeta. Mas há filhos lá dentro que são semente. E pastores ficam e membros vão no arrebatamento. Isso eu estou falando a começar do meu ministério. Eu gosto de ser claro, porque eu creio do jeito que o profeta pregou. E o profeta diz que o tipo não pode falhar. E se não falhou no deserto, não falhe aqui. Principalmente depois que nós estamos cumprindo 40 anos de deserto. 40 anos. Essa igreja já era para ter sido arrebatada até 77. Ela não foi. Ela devia ter sido arrebatada. Ela não foi. Era pouco tempo e saía Israel do Egito e entrava em Canaã. 3 dias. Levou 40 anos. Nós, irmão Brana deu uma olhada pela visão de Deus e olhou
e diz, até 77 terminará o sistema mundial e introduzirá o milênio. Mas o coração do povo é tão duro, depois que o profeta partiu, o coração do povo é tão duro, que Deus falou através do profeta. Você tem que saber que não foi outro que falou, não. Foi Deus que falou através do profeta sobre 77. Foi Deus que falou através de Moisés, 3 dias. Nós vamos chegar em Canaã. Ei, glória, aleluia, 3 dias. Foi Deus que falou através de William Branham, até 77. Termina o sistema mundial, introduz o milênio. Diz, por que não aconteceu? Porque esse Israel espiritual falhou tal qual o Israel natural. A igreja falhou, e ela tem que pagar por sua falha. E esse é o período de juízo que tem caído sobre o mundo da mensagem. Já não estou falando mais com as denominações fora, porque elas são Egito e elas morreram no Mar Vermelho em Atos 2:38. Elas estão todas mortas. Pensa em qualquer denominação trinitariana, elas estão afogadas no Mar Vermelho. Morreram no Mar Vermelho, porque eles não passaram o mar. Eles morreram, são Egito. Estou falando de um povo que saiu do Egito e conseguiu atravessar o Mar Vermelho. Conseguiu atravessar o batismo, em nome de Jesus Cristo. Conseguiu atravessar. 3 pessoas de Santíssima Trindade, eles atravessaram, foram embora. Eles viram o que era verdade, o que era real. Outros morrem. Então Israel atravessou, mas o Egito morreu no mar. Eu estou falando que é o batismo porque foi Paulo que falou que o povo foi batizado. Israel foi batizado, mas Israel foi batizado, eles passaram. Israel foi batizado sem molhar o pé. Israel foi batizado sem molhar a cabeça. Israel foi batizado, diz a Bíblia, que foi batizado na nuvem e no mar. Era um batismo de fé, de crer. Vamos atravessar o mar. Vamos. Foram batizados naquela fé. A coluna de fogo está sobre nós. Eles davam uma olhadinha para cima, sim, eu creio nela. Foram batizados na nuvem, foram batizados no mar. Mas quando eles olharam para trás, o Egito tinha sido batizado também. Morreu tudo. Foi tudo sepultado. Morreu tudo. Seus soldados egípcios, cavalos e seus cavaleiros, mortos. No mesmo mar que Israel foi batizado. Os pentecostais têm morrido exatamente no batismo que nós batizamos. Eles estão tudo mortos lá. São os egípcios do dia. Estão mortos em Atos 2:38. Tudo afogado. Já morreram tudo afogado. Não tem ninguém vivo mais, está tudo morto. Se você quiser dar uma olhada, você vai ver na praia do Mar Vermelho as mulheres batizadas, os homens batizados desse tempo final. Tudo barriga inchada, tudo defunto, na praia do mar. Foi o que Moisés viu, foi o que Miriam viu, foi o que Israel viu. Os seus inimigos na praia do mar, porque o mar não aceita defunto lá dentro, ele joga para fora. Ele joga ele para fora. Vai batendo nele até que as ondas jogam tudo que é morto para fora. É isso que faz o batismo. Isso que faz o batismo. Vocês estão me entendendo? Um foi batizado, bem-aventurado. Outro foi batizado, morreu mesmo. É isto. Nós fomos batizados, atravessamos Atos 2:38. E graças a Deus. Quem não atravessou, está encravado lá, outros já estão mortos. Eles não passaram nem Atos 2:38. Mas o Israel de Deus atravessou. Espera lá. Nos lombos dele. Quem sabia que era nos lombos deles que estavam os eleitos? Nos lombos daqueles pastores,
nos lombos daqueles levitas, nos lombos deles, é que estavam os eleitos, não neles. Eles eram portadores. E que mensagem era aquela que Deus deu naquele dia? Que mensagem? Um povo saindo do Egito, mas sendo portador da semente, se vangloriando. Deus tem tirado nós do Egito. Que mão forte, poderosa. É a mesma coisa que nós na mensagem testificamos, que Deus nos libertou das denominações. E que coisa maravilhosa! Mas os pais que saíram do Egito e os pais que saíram das denominações pentecostais através da mensagem do profeta, todos eles denominaram novamente, todos eles denominaram, e os filhos deles é que entraram. Eles não. Isso é bíblico. O irmão Branham diz que é um tipo. O tipo não falha de jeito nenhum. Você sabe disto. E aí está o povo espichado na praia do mar. Você diz, mas não quis ser batizado, morreu afogado. É assim. Se você não batiza em nome de Jesus Cristo, você é afogado. Naquele mesmo batismo que eu fui batizado. Você é afogado. Você não é batizado, você é afogado. Você morre afogado. Israel foi batizado, o Egito morreu afogado. Naquele mesmo mar, naquela mesma água, aquela mesma coluna que guiava Israel, escurecia para os egípcios. A mesma mensagem, a mesma palavra, o mesmo selo que ilumina a terceira etapa para nós, escurece para os irmãos da segunda e da primeira. Estão tudo pertinho de nós. Estão tudo pertinho, mas estão tudo na escuridão e não sabem, e são teimosos. O Egito foi atrás de Israel e morreu afogado. E tem aqueles que vêm atrás da terceira etapa. Não vem para amá-la, não vem para dizer que coisa maravilhosa, vem para criticar, por isso são mortos. São pastores mortos, esposas mortas, maridos mortos, críticos da terceira etapa por onde fomos batizados. É um batismo que você precisa ser batizado, senão não vai no rápido. É o batismo dos 7 trovões. Você não pode ir. Irmão Branham diz que sem os 7 trovões, ninguém vai no rápido. Hoje nós vamos pegar a mensagem, o sinal, e vamos pregar. Sem o sinal, ninguém vai no rápido. Mas não sabe nem o que é o sinal. O sinal é a terceira etapa hoje. O sinal lá no Egito foi química, foi o sangue. O sinal em Jericó foi uma tira. Foi uma fita. E pendurada na janela, cor escarlate. O sinal nos dias de Jesus era Deus, Emanuel. O sinal no Pentecostes era gente simples recebendo o Espírito Santo. O sinal no século XX foi o nascimento de William Marion Branham. Seu sinal. Depois o sinal foi a mensagem que ele pregou durante toda a sua vida. E no final da vida, o sinal, ele trouxe uma mensagem por nome o sinal. Mas ele pregou também os selos, que é um sinal. E disse que sem a fé de rapto, ninguém subirá. E ele diz onde ela está. Diz, está nos trovões. E os trovões foram revelados nos 7 selos. Não encontro, o maná está escondido. Não encontro. Então Deus tira um povo, depois tem que matar esse povo. Ele tirou um povo do Egito, depois teve que destruir esse povo, porque eles não seguiram a mensagem. Deus tirou nós das denominações, depois tem que destruir nós, porque nós não seguimos a mensagem. Andamos um pouquinho com a mensagem, achamos que estamos fazendo uma grande coisa. Eles comeram do maná do céu que Deus havia mandado para alimentá-los,
eles estiveram na presença do mensageiro, viram até a coluna de fogo. Quantos viram isso no tempo do irmão Branham? Hoje nós vemos através da foto, hoje nós cremos que a coluna de fogo está aqui, através da palavra, da mensagem. Mas esse povo que teve a evidência clara, diante deles, um homem pregando, revelando o segredo dos corações, e eles não puderam crer naquela mensagem, e muitos estão esperando o irmão Branham voltar para continuar o ministério, porque eles creem que o irmão Branham não terminou, tem que voltar. O irmão Branham pregou a mensagem dizendo que nem a mãe de família vai embora sem cumprir seu ministério. Possuindo todas as coisas, leia a mensagem para você ver. Deus não leva ninguém enquanto não cumpre seu ministério de pai, de mãe. Ah, não, o fulano morreu cedo. Deus está falando através de eleito. Nós temos que crer que somos eleitos. Se você for eleito, você não precisa nem ter medo de morrer antes da hora, que não vai mesmo. Você tem um ministério, aqui você vai ter filhos para criar, a menos que você falhe no caminho, peque no caminho, e Deus tem que te recolher. Fora disso, não. Ele vai deixar você aí cuidando dos seus filhos até o fim. Amém? Bom, deixa eu prosseguir mais um pouquinho aqui. E então, ele prometeu na hora da mensagem do sétimo anjo, já estou ouvindo, mas agora vejo, 201 outra vez. Os 7 selos seriam revelados e os mistérios de Deus seriam revelados. Apocalipse 10. Quando o sétimo anjo começasse a soar sua mensagem. E aqui tem um esclarecimento, eu já li para vocês, mas vou repetir. Porque ele diz aqui, quando o sétimo anjo começar a soar a sua mensagem. Aí ele diz aqui, ó, não o serviço de cura. Quando começar a soar sua mensagem, ele diz, não o serviço de cura. Se o serviço de cura fosse o soar da mensagem, seria o alarido. Diz, não no serviço de cura. Era quando começasse o sétimo anjo soar sua mensagem. Então ele diz, não no serviço de cura. A mensagem que segue o serviço de cura. Está aqui, ó, 201. Alguém diz, você monta parágrafo. Mas se você não pegar os parágrafos da mensagem e montar da forma certa, ninguém entende. Por que você está achando ruim? É porque quando eu monto, você entende. Você é julgado por aquilo. Se o pregador prega só Mateus 28, 19, ele não monta versículo nenhum, fica um monte de cego. Mas se o pregador pega Atos 2,38, Mateus 28, 19, Atos 2,38 e monta aquilo ali, e vai para Samaria e monta com Atos 8, 14 a 16. Se vocês querem mais, vamos lá na casa do irmão Cornélio, que era o gentil, 10, 47 e 48 de Atos. Vamos montar esses versículos. Você quer mais? Vamos lá em Éfeso, uns irmãos que já eram batizados pelo maior profeta. Se tinha alguém que podia reivindicar, não vou batizar mais, eram os 12 que estavam em Éfeso. Atos 19. Eles foram batizados por João Batista, que eles podiam dizer, você sabe quem é João? Teve um mensageiro que veio depois de João e falou que João é o maior mensageiro, que dos nascidos de mulher não tem um igual a ele. Aí Paulo chegou lá, aquele povo ficou quietinho, não repeliu Paulo. Paulo perguntou, vocês receberam o Espírito Santo desde que creram? Diz, nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Mas no que vocês foram batizados, que não sabem que tem Espírito Santo? Nós fomos batizados no batismo de João, o maior profeta. Aí Paulo já completou aquilo, ele montou os versículos. João batizou no batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir. Aí foi tão simples naquele dia, e ali tinha o Apolo, que era um homem erudito, um pregador erudito, sábio, e Paulo encontra com eles ali, fala com eles. A Bíblia diz, e eles tendo ouvido isto, foram. Não tiveram nem dificuldade. Se eles fossem assembleanos, eles brigavam com ele até, está brigando até hoje. Se eles fossem católicos, eles estariam brigando até hoje.
Se eles fossem luteranos, eles estariam brigando até hoje. Como muitos do tabernáculo estão brigando com o primeiro selo, com o intervalo até hoje. Que o cordeiro não saiu do trono. Por certo, se sair você está perdido, você está fora. Você não segue o cordeiro onde ele vai. Se você tivesse seguido, não precisava nem ter medo do cordeiro sair do trono. Você deveria dar graças a Deus. Porque quando ele fez isso, moveu o céu e terra. Você quer ver? A gente gosta dessas coisas. Você quer falar que é montar? Deixa eu montar mais uns versículos para você aqui. Apocalipse 5, verso 11 em diante. Verso 10. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Nós vamos reinar ou não sobre a terra? Pronto. Reis e sacerdotes. Já fez quando? Quando ele saiu do trono. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Parece que nós não estamos aqui ainda. Olha o verso 12. Que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Parece que ainda está faltando alguma coisa. Verso 13. E ouvi a toda criatura que está no céu, olha nós chegando aqui, na terra e debaixo da terra, até os irmãos que tinham partido, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizem: ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. Aí fica assim, mas 4 animais, como é que animal vai falar amém? E a Bíblia diz: e os 4 animais diziam amém. Aí você vai lá, mas que 4 animais? O leão falando amém, o boi falando amém, o homem falando amém e a águia falando amém. Mas tudo bem. Aí você volta lá e vai: mas quem que é esse leão que falou amém? William Branham diz: foi Paulo. Quem é esse boi que falou amém? Foi Columba. Quem é esse homem que falou amém? Foi Lutero. Quem foi essa águia que falou amém? Foi William Branham. Ah, meus irmãos, o que é que vocês querem mais? Aí diz: você monta parágrafo, mas é bom saber montar. Tem os irmãos aí que sabem montar sapato, mas tem outros que não sabem. Se você colocar um que não sabe montar sapato, ele deve montar o calcanhar no bico. E o bico no calcanhar. Não é? Ele não sabe nada. Mas quem sabe, ele vai lá, aponta direitinho. Chama o irmão Elcio aí para montar sapato. Entende? Até eu já fui um montador de sapato, por isso que eu monto tudo isso daqui. Eu já taxiei muito assim, ó, mocassim, certo? No peito do sapato, da forma. Então, bom, sabe sim, sabe, isso daí tudo é o natural, mas aqui está, todos deram glórias a Deus. E se você notar isso daqui foi durante as eras da igreja, porque Apocalipse 5, você vai ter que entender que ainda não tinha aberto os selos, estava começando. É Apocalipse 10 que o anjo chega, e é o mesmo anjo forte. Olha aqui, o anjo forte outra vez no capítulo 5 e o anjo forte no capítulo 10. No capítulo 5 ele está com o livrinho fechado, no capítulo 10, olha ele chegando agora com o livro aberto. Então, por que você não pode tomar essas coisas? Isto é a verdade, verdade para nós na hora em que a gente vive. Amém? Eu ainda não falei nada do que eu disse no início, né? É o ministério, haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. 126 almas encarceradas hoje. Joel disse, assim o disse: porém não haverá tempo para a redenção. Escuta bem, haverá um ministério que vai fazer maravilhas. Joel disse isto, diz William Branham: porém não haverá tempo para a redenção, quando esse ministério estiver na terra. Tudo então é terminado,
porque o Cordeiro já haverá tomado o seu livro e a redenção haverá cessado. Agora eu pergunto para qualquer um que crê na mensagem, o Cordeiro já tomou o livro ou ele vai tomar ainda? O que vocês acham? Já tomou o livro? Então e aí, o que nós faz? Vocês pensam que está fácil? Não está fácil não. Eu pergunto para mim mesmo, por que Deus? Por que o Senhor deixou o irmão Brana falar que o Cordeiro saiu do trono? Por que o Senhor deixou o irmão Brana falar que a era tinha que terminar para revelar os selos? Que o tempo tinha que terminar? Eu não sou culpado disso. Por que o Senhor deixou ele falar isso? E eu achei isso agora. Por que o Senhor deixou ele falar estas coisas? E por que o Senhor deixou ele falar depois de 64, que o Cordeiro, o corpo dele, o corpo do Senhor está lá no trono e que o Espírito dele está na terra? Eu disse, Senhor, por que o Senhor deixou ele falar isso, Senhor? As pessoas não sabem o que fazer, só o eleito que sabe, mas os outros não sabem o que fazer, Senhor. Por que o Senhor deixou o irmão Brana falar isso? Por que o Senhor deixou o irmão Brana falar que a era tinha que terminar em 63 e depois de 64 perguntaram para ele se a era tinha terminado? Ele falou que não, que ela vai terminar com o rapto. Por que o Senhor deixou ele falar isso, Senhor? Por que o Senhor deixou ele falar que o tempo não acabou? Perguntaram para ele, irmão Brana, o tempo acabou. Ele falou nos selos que o tempo tinha que acabar para revelar os selos. Em 64 perguntaram para ele, ele disse, não, o tempo não acabou. Vocês devem ter tirado isso lá quando foi aberto os selos. Mas o tempo não acabou. Por que o Senhor deixou o irmão Brana falar isso? Por que o Senhor Jesus Cristo veio e falou, eu e o Pai somos um? Muito bem, mas por que o Senhor Jesus Cristo vem e diz, olha, convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu? Porque o Senhor deixou ele falar isso? Isso confunde a cabeça do povo, Senhor. Porque o Senhor deixou ele falar isso? Deus, é assim que eu gosto. Deus fala para mim assim, vê se tem algum meu confuso. E eu falei dos dois jeitos, vê se tem alguém confuso. Aleluia. Tem hora que eu dou uma parada e pergunto para Deus, por que o Senhor deixou o irmão Brana pregar assim? E eu fui descobrir isso. Que coisa, que ministério é esse? O que nós vamos fazer? Isso é verdade. Mas o outro lado também é verdade. Se ele está no trono, ele está assim, é verdade. Se ele saiu do trono, é verdade. O que você vai fazer com isso agora? Tudo é verdade. Agora, eu quero ver você entender essa verdade. Eu e o Pai somos um, e convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior que eu. Como é que você vai fazer com isso? A era terminou, e ela vai terminar no rapto. O Cordeiro saiu do trono, mas ele está sentado num trono. Como é que você vai entender isso? Para que é isso, Senhor? É para produzir incrédulo mesmo, deixa eles. Os meus descobrem isso daí. Os meus entenderão. Os meus terão revelação. Não pensa você que eu também não indago a Deus. Eu indago, mas Ele me deixa falando sozinho. Você não podia ter ficado só um lado positivo. Por que o negativo, Senhor? Porque se não tiver o negativo não dá luz, Osmar. Tem que ter o negativo e o positivo, senão não dá luz. Agora, se você for uma lâmpada queimada, Osmar, o problema é seu. Eu estou com o positivo e o negativo e você não clareia para ninguém, nem para você, nem para o seu lar. Olha a luz queimada. Mas se você está enxergando e dando luz para mais alguém, glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo positivo. E glória a Deus pelo negativo. Os dois formam uma luz, porque você tem o filamento
para produzir luz. Amém. Meu irmão, se passar um pouquinho, você aguenta aí. Não adianta puxar meu paletó. Deixa eu terminar aqui. Porque o Cordeiro já haverá tomado seu livro e a redenção haverá cessado. Jesus pregou e foi rejeitado, logo prosseguiu para aqueles que estavam encarcerados e não podiam se arrepender, já não havia tempo para a salvação. Esse mesmo ministério terá que se repetir. Eu estou lendo a mensagem do William Branham, não estou falando não, estou lendo. 126 almas encarceradas hoje. Esse ministério tem que repetir. Ministério que prega para quem não vai ser salvo. Alguém diz, mas para que prega então? Para juízo. Tem que haver uma mensagem. Que tal se isso pudesse ser a terceira etapa? 127 almas encarceradas hoje. Irmão Branham fica assim. Que tal se isso pudesse ser a terceira etapa? Aos que estão perdidos eternamente. Que tal se assim fosse? Oxalá que não seja. Porém, e se for? Pense bem, um momento. Que tal se assim for? Deus não permita. Eu tenho filhos, mas isto parece estar muito perto. Irmão Branham pensava na família dele, filhos fora da mensagem, fora do aprisco, fora da palavra. E diz, Deus, isso daqui não permite que seja isso não. Mas e se for? Está muito perto. Uma mensagem que ele mesmo estava pregando. Agora, eu não vou ter tempo de ler tudo aqui, mas tem mais alguma coisa na mensagem do profeta que eu não vou dar conta mesmo de ler tudo. E que a própria irmã Meda falou para ele, por que você não para de pregar? Você tem que ter uma voz clamando, tem que ter alguém falando. Como é que veio essa visão quando eu era garoto? Por que não havia pensado nisso antes? Por que veio essa aparição em meu quarto outro dia dizendo, aqui está? Está justamente em meio daquelas almas perdidas. Aquilo veio para o irmão Branham, diz, aqui está justamente em meio daquelas almas perdidas. E ele disse aqui nessa mensagem, eu estava dentro da loja Penier e no inferno. Você tem que reconhecer o lugar que você está. Talvez você está numa loja, eu fui no shopping. Eu fui no shopping. Oh, que maravilha. E ninguém descobre. Eu estava sentado lá no shopping e no meio do inferno. Eles não descobrem. Eu fui tomar um sorvetinho lá no shopping. E é sentado e não percebe, mas está no inferno. Eu está na praça, mas está no inferno. E quanto mais você que vai para o carnaval, está para lá do centro do esquinto, do inferno. O problema é não perceber. O William Branham dentro da loja, a esposa dele fazendo compra, e Deus mostrando para ele, você está aí é o inferno. Dentro da loja, dando uma visão para ele. O jeito das pessoas andarem, conversar, e aqui a cabeça d'água das mulheres, que hoje não usa tanto mais laque, aquela coiseira, tudo que usava naquele tempo, né? Foi a cabeça d'água. Aqueles óculos grandes, fazem olho de gata. Isso daí foi o irmão Branham visto no inferno. A hora que ele começou a olhar aquelas mulheres subindo as escadas, e aquela coiseira tudo, isso eu vi no inferno. Estava dentro da loja e no inferno. As pessoas, então, irmão, você sabe onde eu fui? Fui no shopping. Ei, glória, aleluia. Fui no shopping. Tomei um sorvetinho, levei meus filhos, dei uma voltinha lá nos carrinhos, aleluia, glória a Deus. Assisti o Titanic. Eu fui lá. E não sabe que foi no inferno? Eles pensam, não, mas inferno não é assim não. Filho, você não percebe o que é inferno? Essa mulherada nua, elas estão no inferno e você está aí perto dela. A única coisa que te separa do inferno é o fio de salvação que Deus tem amarrado você. É a única coisa. Você está entre as igrejas denominacionais, você está no meio da Santíssima Trindade e você não sabe que está no inferno. Cheio de doutrinas por todo lado, e mulheres pintadas de calça esporte,
Oh, mas que maravilha, que mundo bonito, que igreja linda, meu Deus do céu. Olha as irmãzinhas tudo de perna cruzada, aleluia, glória a Deus. No inferno, não sabe? Dentro da igreja, assentado na igreja, e no inferno, e não sabendo que aquilo é um lugar terrível, são almas encarceradas. Mas ela está bem, está louvando ao Senhor, porque você não dá a palavra para ela, dá o maná escondido para ela, para você ver que não vai cuspir na sua cara. Ela está louvando a Deus porque ela arrumou um pregador que tem uma mensagem que ajuda o coraçãozinho dela, porque o profeta diz que ele também tem um coração de galinha. E ele tem uma mensagem que ajuda o coraçãozinho dela. E ele diz, ó filhinho, seu coraçãozinho está disparado, taquicardia, né? Deus vai te curar, Deus vai te abençoar, filhinha. Ele te abençoou para você viver mais na terra, para mostrar mais o corpo para os homens, para cortar mais seu cabelo, para passar mais batom, mais esmalte. Deus está te abençoando. Você não sabe que já está no inferno, alma encarcerada. É isso. Tem uma mensagem, haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. É esse ministério, é a terceira etapa. Grandes maravilhas, maravilhas para o eleito saiu do inferno, o eleito tem visão do céu, o eleito sabe onde ele pisa. Você pode estar no seu trabalho, trabalhando, adorando a Deus, mas sabendo que aqui você está no inferno de mulheres nuas. Quem sabe trabalhando na sua máquina, ele pespontando, e a outra te mostrando as pernas do outro lado ali, ó. Você está no inferno. No céu não faz isso. No céu não tem essas coisas. Então só pode ter no inferno. E esse mundo é isso aí. Por isso o irmão Brando diz que isso daqui é um hospital para pestilento. Daqui uns dias nós já estamos recebendo alta. Vamos ter que sair daqui. Agora vai ganhar alta do hospital de pestilento. Não, tá bom aqui, uma sopinha. A sopinha tá boa aqui, ó. O pezinho da galinha. É o que sobrou, mas tá bom. Quer ficar ainda nesse hospital para pestilento? Deus tem algo melhor para o seu povo. Deus está preparando algo melhor. Ele já disse, olha, eu vou preparar-vos lugar. Meus irmãos, se a mensagem do profeta, que Jesus já foi e já voltou para dizer para nós, eu já preparei lugar. Falou através de quem? Do profeta da era. O lugar já está preparado. Só falta eu estar preparado para ir para lá, porque o lugar já está preparado. Casa pronta, mobilada, está tudo prontinho. Ruas de ouro, praça como vidro transparente. O que você quer mais? Essas praças enferrujadas. Nossa, aí você dá uma voltinha na praça. Eu peguei meus filhos, minha esposinha querida, e fui dar uma volta na praça. Não sabe que aquela praça é um inferno. É o inferno, onde você pode ver mulheres de todo tipo e a sua esposa ver homens de todo tipo. É um inferno onde suas filhas podem aprender o que não presta. Vamos ver televisão, vamos ver, porque está no inferno e nós não sabemos. É só no inferno que pode aparecer. Tem cada imagem na televisão que tem gente que pinta de cada maneira, e você vê ela na televisão, você já sabe, aquilo ali saiu do inferno. Aquela pintura nos olhos assim, mas sai fora do ser humano. Vocês já viram, não já viram? Veste mais esquifosa, cabelo mais esquifoso. Para eles aquilo ali é do dia. É a coisa mais bonita que tem para eles. Aquilo é encantador, é fascinante para eles. E eles não sabem que eles são as próprias imagens do inferno. Piercing, tatuagem, eles têm de tudo. Eles não sabem que estão no inferno. E muitas vezes nós estamos vendo o inferno assim. E achamos bonito. Olha lá, a mocinha, então olha que rapazinho, cabeludinho, que a coisinha assim. Você não sabe se é homem, se é mulher. É de que pão. Não sabe que a coisa já embolorou. Ainda está falando que é pão. Os homens, então, olha, essa mulherada desse jeito, meus irmãos, olha, precisa muito do Espírito de Deus, porque quem é bonito é bonito. Beleza natural, até o irmão Brando admirável, ele diz, admira uma dama formosa, um cavalo formoso, o irmão Brando fala disso, admirar uma coisa formosa. Agora um trem esquifoso disso daí,
Um pregador ainda falou para o irmão Branham, quando fizeram esse Max Factor, fizeram uma coisa linda. O irmão Branham disse, você não tem vergonha de falar uma coisa dessa? Isso é do inferno. Coiseiro para passar no rosto, nos lábios, nas unhas. O que é isso? Você não está enxergando, não sabe que isso é só o inferno que pode ter essas coisas. E as mulheres vão no inferno, vocês têm um batom para mim? Quero um batom claro, um batom escuro, um batom assim. Não, mas fui numa loja bonita. Não sabe que ela foi no inferno comprar. Essas coisas no céu não tem. Não tem. Essas coisas que mudam a sua aparência de um natural para vulgar, não tem no céu. O que nós estamos precisando é reconhecer um ministério desse. Termino, não tem jeito aqui. Deus não permita. Eu tenho filhos, mas isso parece que está muito perto. Irmão Branham mesmo clamava. Ele sabia, está tão perto, Senhor. É esse ministério, pregando as almas em prisão. Almas em prisão. Não foram julgadas, elas não estão queimando. Ninguém está queimando, não, irmão. Quando fala que está no inferno, os outros pensam, e coitadinho, está queimando, está nada. O inferno é prazer, desse jeito que estão vivendo aí. É o inferno de prazer. Eles vão ser julgados para ser lançados no lago de fogo. Aí sim a coisa vai ser feia. Mas o inferno que eles estão é o estado de espírito. Eles gostam daquilo. Quem gosta de beber, quanto mais bebe, mais gostosa é a pinga. Ele gosta de beber. Quem gosta de adulterar, quanto mais mulheres nuas, melhor. Porque é o prazer daquilo. E quem gosta de credo e dogma, quanto mais denominação, melhor para ele. Porque aquilo é o que o ajuda. Mas quem ama a palavra, quanto mais pureza, mais santidade, é melhor para ele. Amém? Senhor Jesus, a gente sabe que a hora que a gente vive, se no tempo do profeta, ele diz, Deus, não permite que seja essa terceira etapa, e depois ele diz, é a terceira etapa, foi a abertura dos selos. Quando o Senhor deu mais luz para o seu profeta, 2 anos depois, em 65, ele diz, a terceira etapa foi a abertura da palavra. Enquanto a palavra estava sendo aberta para os eleitos, o inferno também estava sendo aberto para os não eleitos. Sendo aberto, e almas encarceradas, e cada dia mais se depravando. Senhor, ajuda-nos a ter nossa vida no seu altar, tira todo o mal. Eu não estou pregando porque sou um santo, não. Eu preciso da sua misericórdia, eu preciso da sua graça. Não tem nenhum santo aqui, o seu profeta diz, santo é o Espírito Santo só. Nós não estamos pregando essas coisas para dizer, eu sou santo, eu sou melhor que os outros, nós somos igual. Estou falando que nós todos estamos vivendo aí no inferno. Esse mundo é um inferno em prazeres. É o inferno para o prazer sexual, para o prazer da carne. É o inferno para pinturas, para igrejas, para denominações. É o inferno isso daí, cheio de credos e dogmas, de cegueira, para não ver nem os selos abertos, meu Deus. E o inferno tem atacado até o povo da mensagem, que eles não estão enxergando que os selos foram abertos, que o Cordeiro saiu do trono e abriu os selos, e mandou o 7º anjo entregar isso para nós. Ajuda esta igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.